Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube. Começando mais um Talkenização para vocês, um assunto muito importante que fazia um tempo já que eu estava querendo abordar aqui no nosso podcast, é trazer realmente o cenário econômico mundial, cenário econômico aqui no Brasil e também quais investimentos aí você tem que ficar de olho em relação, né, claro, levando em consideração todo o nosso cenário econômico. Para isso, gente, eu trouxe ela, Ariane Benedito, economista, aqui para a gente falar sobre esse assunto. Já gravei live com ela, é sensacional, então fica nesse podcast com a gente. Ari, muito obrigada por aceitar o convite. Oi, Flá, eu que agradeço, é sempre um prazer, né, poder falar de um assunto muito relevante, eu particularmente gosto muito, né, e muito importante devido às últimas divulgações ali de dados. Agora a gente para de olhar para o retrovisor, né, acabou 2023 de fato, e agora a gente foca 100% no ano corrente. Exatamente. Aí, se apresenta aí para o pessoal que não te conhece, conta um pouquinho da tua trajetória, para o pessoal saber um pouquinho mais de você. Bom, pessoal, eu sou Ariane Benedito, economista especialista em mercado de capitais, já estou no mercado financeiro, vai fazer 10 anos, né, de história, sempre nessa ponta de macroeconomia aplicada. Então tudo que eu projeto aqui, tudo que eu faço de leitura de dados econômicos voltado a tentar explicar os impactos que a gente vai ter nos investimentos no mercado financeiro como um todo, né? Por isso, mercado de capitais, desde o que as empresas elas veem como estratégia, vai fazer e como a gente pode acompanhar todos os setores, né? Os setores que se destacam, que a gente pode ter ali não resultados muito bons, né, diante do ciclo que a gente está vivendo, e também tentar fazer essa antecipação de ciclo, porque eu acredito que é nessa assimetria que está a oportunidade, Flá. E o nosso foco hoje é justamente isso, falar sobre economia e trazer a questão de investimento. Mas, antes da gente falar deste ano, vamos fazer uma retrospectiva do que teve ano passado, do que aconteceu, não só no ano passado, né, mas nos últimos anos, economicamente, que afetaram, né, a economia mundial e também a nossa economia aqui, né, no Brasil, no caso. Maravilha, Flá. Tem uma questão muito importante que agora está sendo muito falada também, principalmente pelo presidente do Banco Central, né? Campos Neto vem trazendo para a gente essa atenção, esse alerta e esse desafio de se debruçar um pouco mais sobre os modelos estruturais, né? Porque desde a pandemia, né, toda crise econômica, seja ela independente de causa, né, financeira, sanitária, enfim, a gente acaba tendo uma mudança estrutural na economia. Você muda o teor de consumo, você muda o teor de oferta, e até a gente entender o que realmente está acontecendo leva um certo tempo. E não são 3 anos, 4 anos, às vezes demora muito mais para afundar ali, a gente ter um pouco mais de clareza do que é a taxa neutra, do que é o hiato do produto, todos esses termos um pouco mais complexos para a gente determinar o caminho da economia, né? Por enquanto, a gente está numa leitura de tendência, vamos dizer assim, quase um laboratório para todas as economias do mundo, porque ninguém está acertando ainda a magnitude correta de juros, a gente ainda está tendo muitas surpresas dentro de inflação, surpresas em nível de atividade, não, os dados eles não estão correspondendo com a teoria macroeconômica, isso não é uma exclusividade do Brasil, isso é em nível mundial. Então, assim, basicamente os dados não correspondem ao que está acontecendo. Exatamente. Então a gente tinha, né, uma magnitude de juros estudada, que é a famosa taxa neutra, ou seja, a taxa de juros ideal para a economia, onde eu consigo controlar a inflação, mas eu não desacelero a economia, né? Eu não causo uma recessão na economia, uma depressão, né? Eu consigo manter o nível de atividade, mercado de trabalho aquecido, mas eu consigo ter um controle de preços também no mesmo sentido. Isso é um grande desafio para todos os bancos centrais hoje, né, Flá? A gente vem aí testando o que é essa taxa e até hoje a gente não acertou. Outra questão muito debatida desde então, acho que 2022 ficou um pouco mais ascendente, essa dúvida é nível de atividade. Hoje, sem dúvida, é o assunto principal, né? Porque a gente já entendeu o ciclo inflacionário, a gente já sabe que ela vem desacelerando, mas que ela vai desacelerar de forma gradual e que a gente vai ter, em momentos de sazonalidade, uma pressão maior do que o esperado. Isso já é entendido. E hoje a gente entende também, há um consenso de que essa pressão inflacionária ela está sendo advinda do nível de atividade, principalmente de mercado de trabalho
e um aumento da renda média. E esse impacto, porque a gente também sempre fica na dúvida quando a gente entra num ciclo novo ou a gente está próximo de uma mudança de ciclo, quem é a proxy de quem? Quem antecipa o quê? Se é o nível de atividade que vai antecipar o resultado de preços ou o resultado de preços que está antecipando a nossa tendência de atividade, né? Então, essas discussões são as discussões do momento, mas sem dúvida a atividade hoje é o principal condutor do que vai ser política monetária, do que como as empresas vão ser impactadas por isso, de como o mercado financeiro vai reagir em cima disso. A gente deixa um pouquinho de falar de preços, a gente deixa um pouquinho de lado ali juros, que eu acho que já está bem dado, né? E a gente começa a falar agora e olhar com um pouco mais de delicadeza e um pouco mais a fundo o que fato é a produção de um país. E lá fora a gente tem os PMIs, aqui a gente tem as pesquisas mensais e, por fim, o último dado do PIB que fechou 2023, que a gente teve um crescimento ali praticamente dentro das expectativas, tanto no trimestre quanto na medição trimestre contra trimestre, quanto anual, né, o ano contra ano, e também no acumulado. Né? E o que mostrou é que a gente cresceu apesar do efeito da taxa de juros, ou seja, da política contracionista, porque a gente tem que lembrar da defasagem, quando essa taxa ela demora para fazer efeito na economia real, ou seja, a gente ainda vem de um resultado de uma taxa de juros muito alta, mas ainda assim o país está crescendo. Ou seja, olha a mudança aí do que a gente acha que seria o ideal de juros, mas não desacelera a economia. E na contrapartida, a gente tem ainda uma inflação que está controlada, mas ainda preocupante. Então, assim, um cenário mais sensível, o Brasil naturalmente é um cenário mais sensível, né, por todas as características, um país emergente, um país que é movimentado por agro, ou seja, uma economia muito sensível. E aí você tem uma desestabilização em economia desenvolvida, aqui cresce o risco. Né? Então, hoje é mandatório que, para a gente ter uma flexibilização de juros, a gente precisa de uma sinalização mais clara do Federal Reserve de quando vai se iniciar o corte de juros por lá. E aí a gente pode usar também a economia europeia como exemplo. Lá, se você olhar, a gente já tem uma desaceleração maior dos PMIs, ou seja, a atividade desacelerando mais rápido, que também é uma característica das economias por lá, mas está desacelerando, inflação por lá desacelerando, e a Europa também não anuncia cortes, porque depende que a economia americana faça essa sinalização. E hoje, o grande X da questão para o Federal Reserve a gente tem a desaceleração na inflação, mas a gente tem uma persistência no nível de atividade, isso é preocupante, porque quando você olha, vem aí essa pressão de preços via massa salarial, que nada mais é do que economia doméstica. Então, precisa desse auxílio ainda do Banco Central para controle da economia doméstica, para que eles façam uma mudança de postura na condução de juros por lá. E essa é a decisão principal para que a gente tenha outra mudança de comportamento, tanto aqui no Brasil quanto da Europa, entre outros países. Claro. Sim, porque Estados Unidos manda muito, né, no mundo. E até uma questão, Ariane, que eu abordei numa live recentemente, que, enfim, o pessoal estava preocupado que a gente ia acabar falando muito de cripto. Cripto tá subindo, mas pode acontecer alguma coisa no mundo, se acontecer alguma coisa no mundo, o mercado poderia cair, e foi levantado, assim, por uma das pessoas que estavam participando dessa live, a questão, né, da falência de alguns bancos nos Estados Unidos no ano passado, que isso, né, preocupante, e eu queria saber, isso segue sendo preocupante? Não? Foi um fato isolado? Porque, é claro, né, eles não vão falar, estamos preocupados em relação a isso. Mas você acha que o mundo poderia ver uma nova crise imobiliária e bancária, assim, nos Estados Unidos, impactando o resto do mundo? Esses setores, imobiliário e bancos, né, e primeiro acho que a gente tem que lembrar a diferença, que confunde muito a gente pensa no cenário Estados Unidos, cenário financeiro Estados Unidos com a cabeça Brasil, e lá é muito diferente. Lá a gente tem um mercado financeiro muito mais aberto, o tamanho do mercado é muito maior, a quantidade de bancos lá é muito maior. Aqui não, a gente praticamente tem uma economia concentrada, pouca concorrência. Isso é ruim e a gente tem que lembrar que por isso faz a economia Estados Unidos muito mais sólida do que aqui, porque lá eles pulverizam o risco, aqui a gente não pulveriza. Então, agora pensando com a cabeça Estados Unidos, que a gente tem uma difusão maior desse risco, e também lembrar que as autoridades, as autarquias monetárias e financeiras dos Estados Unidos aprenderam muito depois de 2008, né? Eles focaram muito mais do que já era essa disseminação de risco entre a quantidade da concorrência que tem lá, hoje muito maior.
Então, isso facilitou para que o Banco Central tivesse tempo e fosse mais assertivo na condução de impedir uma crise nesses setores. E foi feito isso, né? E eu entendo hoje, avaliando a capacidade de atuação do Banco Central americano, que eles ainda não têm muito espaço. Se precisar fazer qualquer tipo de atuação, eles estão preparados e prontos para fazer essa intervenção, para fazer uma aquisição, para dar fluxo para a instituição, para adquirir passivo. Então, eles estão preparados para isso. Então, eu acho que uma crise é uma possibilidade remota, não inexistente, remota, né? Sempre existe, né? Porque como há muita imprevisibilidade quando a gente fala de forma setorial, não pode excluir o risco. O risco ele existe, ainda mais quando você está projetando uma desaceleração econômica. Isso é fato, né? Mas eu acho que mais remota. Eu sinto o cenário, né, as instituições responsáveis por por esses setores muito mais preparados hoje para absorver um cenário de risco do que lá atrás, né, do que anos atrás. Com certeza. Né? Viveram a experiência e conseguiram se preparar para se proteger caso vivenciassem uma coisa parecida. Até, né, esse ano, começo do ano, a gente viu aí a gigante imobiliária da China, Evergrande, não sei como cada um fala, decretando falência. O que isso representa para a nossa economia? Essa questão da China, Flá, é um alerta, um grande alerta para o mundo inteiro, né? Obviamente, para o Brasil pesa um pouco mais, pela China ser o grande player de comércio, né? Parceiro ali da balança comercial Brasil, comércio Brasil. Mas acho que para o mundo todo gera um alerta, porque hoje a China ela é uma detentora de market share mundial importantíssimo, né? Então, a China, ela praticamente dita as expectativas de crescimento, principalmente para os países emergentes. O Brasil é um deles, né? Aquela famosa frase, né? Será que o Brasil cresce na esteira da China ou a gente só surfa a onda? O que realmente acontece quando se trata de crescimento da economia chinesa e hoje todo mundo aposta numa desaceleração maior da China, de um crescimento abaixo ou próximo de 5%. Poxa, 5% é um crescimento muito bom. Se a China crescer próximo de 5%, dadas as condições que ela tem hoje de desaceleração, é ótimo. Então, assim, a minha visão, isso é uma visão muito particular, eu não acho a China uma grande preocupação. Eu acho que o governo chinês vai fazer esses estímulos, vai dar os estímulos, mas já deu para entender que eles não têm intenção nenhuma de salvar a economia de uma vez, até porque isso também é um perigo econômico grande, né? Você fazer uma injeção de estímulos maior, porque você perde a capacidade de enxergar atrás da nuvem de fumaça, que você cria, ou seja, você causa uma melhora praticamente artificial quando você intervém muito. E olha só, com a característica que a gente já tem do governo chinês, que já é de muita intervenção, eles mesmos estão cautelosos de fazer uma intervenção muito rápida e direta por essa perda de controle que você tem quando você vai para essa tomada de decisão, que é amarrar demais a dependência da economia no modo central, que é o estímulo governamental. É necessário, existe o consenso do mercado entre os técnicos que a China sem estímulo não tem como salvar, vai ter que fazer. Mas tem os mais pessimistas que acham que não confiam que o governo vai fazer esse estímulo, que acham que o governo chinês não quer fazer, e por isso a China não vai crescer. Eu já fico um pouco mais do lado mais otimista, eu acho que eles estão dando sim investimentos, mas investimentos graduais, para não perder o controle, que é um aprendizado também que a China tem e que está dentro do projeto de governo apresentado lá atrás com a reeleição do governo atual. Para mim ainda faz sentido, só que a China, infelizmente, ela está vivendo agora os malefícios do sistema que ela tem lá, econômico e governamental. Faz parte, né? Então a gente acho que tem que ter um pouco mais de paciência com a China, mas realmente olhar os dados hoje imobiliários dos últimos acontecimentos com as empresas lá é um grande alerta para nós, né? Mas, de qualquer forma, a China cresceu, ela entregou resultado em 2023, mesmo com todos esses percalços, todos esses acontecimentos. Por isso que eu não mudo a tese. Eu acho que a gente só precisa ter um pouco de paciência com a China. Sim, mas você acha que isso de alguma forma poderia impactar o Brasil? Impacta, a gente responde muito, né? Todo dado desacelera, não só a gente, né? O mundo todo. Porque toda vez que você tem uma notícia como essa, uma empresa muito relevante nesse setor, principalmente no setor imobiliário da China, você tem o quê? Aquele sentido de expectativa mais negativa em cima do minério de ferro, o minério no intraday cai demais,
perde as marcas do fundamento, começa a operar muito tela, preço de tela, você perde um pouco da economia real. E o que eu tenho visto também é que o minério de ferro ele tem demorado para retomar a precificar mercado, a economia real. E de repente você tem dias assim, você tem dias que o minério cai demais e aí ele retoma de uma vez. Por quê? Porque o mercado penaliza demais essa leitura de dados e, de repente, o preço ele volta a trazer o fundamento de uma forma muito rápida. Isso é um movimento errático, não é bom para o mercado, não é bom para a economia real. Né? E pelo jeito a gente vai ver isso o ano inteiro, porque o assunto, acho que de China, enfim, vai ter o mesmo. Qualquer movimentação pior dessas condições dessas empresas, do mercado do setor imobiliário, aí a gente já pode considerar um cenário mais pessimista, principalmente para as metálicas aqui no Brasil, né? Mas a gente tem a questão dos estoques também, a leitura do PIB, o que mais fez com que o Brasil tivesse um crescimento satisfatório foi a indústria extrativa, e quem ganhou dentro dessa classe de indústria extrativa foi petróleo e minério, e esse ano vai ser diferente. Isso falando da leitura de 2023, que eu acredito que deve espelhar 2024, acho que não deve ser diferente. E então a gente teve muita produção que compôs estoque e a gente teve a balança comercial também muito satisfatória na medição do PIB, o que crocheca esses números, né? Ou seja, eu produzi bastante, o que a gente exporta bastante, e a minha balança comercial correspondeu a essa exportação, quer dizer que a gente talvez esteja um estoque ou equilibrado ou abaixo do necessário, essa produção ela deve continuar. Então, eu acho que o cenário China, ele é mais um alerta, um sinalizador do que um próprio ditador de tendência agora, né? Mas qualquer evento como esse balança muito aqui, balança mais no intraday do que nas expectativas. Ficar de olho, né? Acompanhar. Você falou de Brasil e eu queria também abordar a questão como que você está olhando a nossa economia neste momento, né? Esse ano aí, provavelmente, a gente vai ter Drex também, né? Que é a nossa moeda digital do Banco Central. Então, a gente vai ter algumas mudanças. Como que você vê a questão do Drex? Como que você vê a nossa economia neste momento? O Drex é um grande avanço e isso é muito legal, né? Essa autonomia do Banco Central, ela é muito boa e eu acho que o Drex ele reflete esse benefício da autonomia do Banco Central, porque aí você tira só essa coisa da condução da política monetária, da estabilização do sistema financeiro, a busca pela meta, e você dá espaço para que o Banco Central traga e pense em novas soluções, e isso é um avanço, né? A gente começa a avançar nesse âmbito macro também, mas você acaba juntando um setorial aqui dentro e dividindo um pouco das atividades do Banco Central e ampliando. E isso tudo é evolução, isso tudo de fato é evolução, não é só desenvolvimento. A gente evolui, a gente passa de patamar. Então, isso é muito bom. As projeções, eu acho que o Pix foi um passo muito grande, tomou muito tempo do Banco Central, e eu acho legal a trajetória, o pipeline do Banco Central. É muito legal o marco, né? Então você tem o Pix, passado o Pix entre o Drex, e eles vão fazendo isso. Você vê que não tem uma bagunça, né, entre projetos. Não, você tem projetos muito delimitados, datados, é quase como se fosse marcação de ciclos do próprio Banco Central. E é uma evolução para a economia, sem dúvida nenhuma. E, obviamente, a gente precisa falar cada vez mais dessa integração tecnológica, principalmente no sentido de facilitação para o sistema financeiro nacional, que ainda é muito arcaico. Então, para a gente, a questão do Drex é uma conquista e a gente espera porque a gente foca em facilitação. E isso você acaba passando para outras questões, né? Por exemplo, qualquer abertura que você faça de facilitar um modo de pagamento, de recebimento, você acaba enxugando o custo, você acaba diminuindo tributações, você dá espaço para mais formas de pagamento, você tem uma maior opção de oferta e demanda. Então, a expectativa é que a gente melhore diversos âmbitos da economia com essas facilitações via desenvolvimento de novas tecnologias em questões que são muito arcaicas ainda para a economia brasileira. Até o presidente do Banco Central comentou, né? A gente está caminhando para uma economia tokenizada. E a questão do Drex e do Pix, eles acabam se complementando. Então, realmente, é um avanço muito grande para a nossa economia. Temos muito ainda para crescer, mas é um ponto muito importante aí que a gente está vivendo agora no Brasil. E agora, de resto da economia brasileira,
Como que você está vendo esse momento? Antes da gente falar aí de investimento, como que você vê esse cenário atual? Legal. Você perguntou a foto do momento, né? O que que a gente está vivendo nesse momento? Claro, a gente não tem muita mudança, tá? Do ano passado para cá. Como eu falei, a gente terminou agora de olhar os dados do retrovisor. O único que faltava a gente entender era o resultado do PIB do quarto trimestre de 2023 para a gente encerrar essa espera, essa expectativa por dado, para que a gente comece agora finalizar as projeções de fato para 2024. E eu acho que 2024 foi um grande marco para a economia, esse início de ano, né, para os técnicos, porque a gente vem errando tanto o nível de atividade há anos, né, que todo mundo entrou muito cauteloso, ninguém quis determinar um crescimento para 2024 até que se fosse finalizada a medição de 2023 e entender o que seriam os 3 primeiros meses de 2024, para aí sim realmente afirmar, olha, a gente acha que cresce tanto, a gente acredita que a taxa ideal é essa, o câmbio é esse, né? Só que a gente teve 2 meses, assim, muito discrepantes, né? Então, janeiro foi um, fevereiro foi outro, aí fica a incógnita, o que vai ser de março, né? Porque a gente teve meses muito diferentes. Então, fica difícil também de falar, olha, agora, de fato, eu tenho essa projeção. Né? Mas assim, eu acho quase uma fotografia de 2023. Acho que a gente tem quase os mesmos problemas de 2023 e principalmente os principais vetores de volatilidade, tanto econômico quanto para mercado. Então, os desafios fiscais ainda continuam, isso não passou, por mais que a agenda esteja devagar, não se trouxe nenhuma notícia diferente, mas os assuntos são os mesmos. A reforma tributária ela precisa andar. A meta não foi mudada, mas o orçamento do déficit zero não vai ser alcançado, né? Então, quanto que vai ser esse déficit para 2024? A arrecadação veio muito fraca agora no início de ano nas primeiras medições, todo mundo criticou muito, mas esquecem que há uma queda inicial para a leitura de janeiro, fevereiro, porque março e abril você tem a receita crescendo de novo via impostos de arrecadação, RPF, RPJ. Então, assim, é sazonalidade. Excluindo a sazonalidade, a gente teve uma piora nos gastos também, né? Então, é mais preocupante do que a própria arrecadação. Então, esse é o principal vetor de volatilidade da economia e do mercado financeiro, e que isso não é uma novidade, isso é uma herança já desde 2021, pós-pandemia. A gente já teve essa herança que não foi solucionada e que é o grande problema. Então, é uma fotografia. E como que os investidores do exterior estão olhando para o Brasil? O investidor ele acaba utilizando o índice total, que é a dívida em relação ao PIB, e a gente no final do ano teve uma melhora desse indicador, tá? A gente entra também com as primeiras medições com uma melhora do indicador geral. Né? Então, se vai caindo a dívida, a gente vai ganhando mais confiança. Tanto que a gente teve entrada de fluxo no final do ano e a gente teve uma saída muito grande no início de ano, porque o investidor também não quis se arriscar demais com esse prêmio todo que a gente tem lá fora, não quis se arriscar demais em, olha só, a agenda Brasília está voltando agora, a gente volta com as mesmas questões, sem solução nenhuma, eu não vou ficar aqui me arriscando. Então, a gente perdeu muito fluxo também por essa questão. Então, veja, e qualquer sinalização de uma melhora do indicador geral, aqui a gente olha mais segregado, a gente olha a arrecadação, o mercado vai lá e precifica se a arrecadação veio melhor ou não. Aí a gente tem a divulgação do resultado primário, vai lá né, e precifica resultado primário. O gringo não, o investidor não, ele quer o número, né? Eles são mais práticos, o negócio se me dá o número, eu não quero a história, eu quero o número, né? Vocês estão entregando o resultado ou não estão entregando o resultado? Então, como a gente teve uma melhora no final do ano, a gente teve entrada de fluxo, a bolsa subiu, conseguimos fazer o rally que ninguém acreditava que teria rally 2023, dado o cenário, dada a fotografia daquele momento. Mas olha só, o janeiro foi o pior resultado de bolsa dos últimos 9 anos. Pior resultado de janeiro contra janeiro, dos anos anteriores. Por quê? Porque além da gente ter uma alta realização de lucro, porque nem o investidor local estava seguro em manter a posição aqui, a gente perdeu fluxo, muito fluxo, e ainda a gente voltou com todas as agendas, ou seja, depreciação total de ativos de bolsa. Já fevereiro, dissipado essa incerteza, todo o fluxo volta, a confiança começa a ser retomada, a gente tem um cenário Brasil muito previsível, inflação mais previsível, mesmo com a alta da medição do IPCA, nesses últimos meses, ainda assim o mercado foi muito bem, porque entendeu que ok, está dentro da meta, tá legal. O importante aqui é ficar dentro da meta. A gente já nem quer mais bater a meta, mas ficando mais próximo ali dentro, né, num teto, mais longe do teto superior, já é excelente, né? A gente já entende que o ciclo melhorou. E o Brasil crescendo, nos dados de atividade melhor, a Bolsa retomou. O que bateu no mercado em fevereiro?
né, que derrubou a bolsa? Foi a fala do Fed, né? Assim como que eles trouxeram lá, depois, obviamente, a primeira super quarta que a gente teve, que quando saiu a ata do FONC, e depois a fala do Powell dizendo, olha, esquece corte em março, né? Tem que ser mais para frente, porque existe ainda risco via atividade que agora a gente até aceita uma inflação um pouco mais alta, desde que o nível de atividade arrefeça e o nível de mercado de trabalho corresponda ao que a gente está esperando. Fora isso, não tem como a gente fazer um corte agora e que cortes nem se discutidos estão sendo nessas últimas reuniões. Essa foi a fala que derrubou os mercados lá fora e derrubou aqui dentro, né? Foi uma contaminação aqui também e está mantendo o nosso dólar ali a R$ 5. A gente está com dificuldade de apreciar esse real, né? Porque só a economia brasileira não está tendo fôlego para recuperar esse dólar abaixo dos R$ 5, porque a gente está com muita pressão lá fora via juros, né? E olha só, e mesmo assim, fevereiro foi o melhor mês dos últimos 7 anos para a medição de fevereiro. 1% de alta poderia ter sido muito mais se a gente não tivesse a fala dos Fed Speakers e nem desses documentos do Fed Reserve. E agora, em março, né, a gente entra com o quê? Com a segunda super quarta. De novo, a expectativa é manter, ou seja, manutenção da taxa de juros americana, nenhuma novidade, que foi o que foi, né, expresso por eles. E se a gente tiver, digamos que aconteça um milagre, né, e eles venham e façam o corte, que é o melhor dos cenários, pô, a gente vai voar aqui, né? Só que aí vai uma grande pressão para o Banco Central brasileiro, né? E não só brasileiro, como a Europa também. Então, isso daí seria a principal mudança, assim, extrema, né? Para cima, acredito que o Banco Central americano não faria, né? Qualquer tipo de ajuste, não tem necessidade. E o Banco Central brasileiro está com essa trava aí de cenário internacional. E ele vai fazer os 50 pontos agora, de novo, de corte. Então, tudo muito flat, digamos assim, para as expectativas dentro de março. Se corresponder, a gente tem chance de ter um mês bem positivo, igual fevereiro. Talvez não na mesma magnitude, mas a gente tem chances de ter essa recuperação. Petróleo ganhando força, minério de novo ganhando força. Então, a gente tem as empresas mais pesadas para o Ibovespa ali sustentando uma alta, e se a gente tiver esse cenário mais flat e consolidando as expectativas, as empresas mais ligadas à economia doméstica devem responder muito bem. Ou seja, tudo sinaliza que a gente pode ter um Ibovespa mais forte. Agora, consequentemente, o dólar abaixo de R$ 5. R$ 5 é o pior cenário que eu tenho aqui. A gente está travado nos 4,80, também não vai para menos de 4,80, não tem espaço. Então, vai ser um milagre, né, por enquanto, no curto prazo, para a gente ter um dólar abaixo. E aí a gente vai ter um mês de respiro, o último mês mais tranquilo, que é o mês de abril, porque para maio a gente já começa mais forte a precificação de expectativa de cortes de juros nos Estados Unidos, só que a gente tem início de eleições nos Estados Unidos. Aí é um outro cenário, é uma outra economia, muda tudo de novo. Então a projeção ela vai até maio, a gente tem mais ou menos uma ideia do que pode acontecer. Para depois é uma incerteza. E, Ari, ó, os Estados Unidos, as bolsas estão batendo recorde agora, não estão? Então, elas estão recuperando de novo, né? Depois do tombo lá em relação a essa comunicação, volta de novo. O que ajudou as bolsas americanas foram os balanços. A gente teve uma melhora, inclusive em empresas de tecnologia. Então, isso ajudou também. Bolsa nada mais é do que expectativa versus o resultado. Então, precifica na expectativa, depois vai precificar no resultado. O resultado bom é bolsa para cima, resultado ruim, bolsa para baixo. E aí, eu quero te perguntar agora de investimentos aqui no Brasil. Levando em consideração todo o cenário global, o cenário local, no que ficar de olho? Quais tipos de investimentos são interessantes para as pessoas nesse momento? Renda fixa segue interessante? Ações, mercado no exterior, tokens, cripto, enfim. Como você vê uma carteira interessante de investimento? Bom, para mim que tenha tudo, né, Flá? Sempre. Eu sempre falo isso, tem que ter Diversificação, tudo. sim. Por mim, vocês teriam de tudo um pouquinho, né? Mas para otimização de recursos nesse momento agora, eu ainda acho Bolsa Brasileira muito barata. Eu ainda acho. Eu sou uma defensora do cenário Brasil, eu gosto muito, né? E ainda ninguém conseguiu, nenhum grande gestor, ninguém conseguiu mudar essa visão ainda para mim, né? E eu espero que eu esteja certa, porque senão a gente vai se dar muito bem se dar, mas, né, para fazer esse contraponto do risco, eu também acho que renda fixa também está atrativa, né, Flá? A gente tem que pensar que a expectativa não só para esse ano, mas para frente, é de queda para a Selic, de desaceleração para a inflação, né? As projeções mostram isso. Então, a gente ainda está no momento de pegar uma taxa de juros muito boa. Ah, o pré-fixado acabou. Depende. Se a expectativa, focos para a Selic esse ano é 9. O consenso do que eu tenho uma análise aqui onde eu compilo conforme
os grandes researches, né, em geral, né, eles vão soltando as projeções, eu vou olhando ali, eu faço uma média, mais ou menos, porque o Focus tem a metodologia dele e eu gosto de olhar mais ou menos isoladamente depois ali por tamanho de research, né, e metodologia. E eu consigo chegar nesse outro modelo em 8,5, que também se aproxima da minha projeção, né? A gente tem alguns researches com 8%, os mais otimistas ali, mas eu acho que o melhor cenário 8, cenário base 8,5 e o pior cenário a gente ficar com uma Selic de 9. Ou seja, ainda assim, os títulos que estão sendo emitidos ainda estão nessa faixa de 10, você consegue pegar 11,45, de tudo curto prazo, né? 3 anos você ainda consegue 12, 13%, dependendo do título. Você consegue LCI e LCA que estão saindo agora, que não tem imposto de renda, né? Ou seja, líquido ali, curto prazo, a gente está falando de 5 anos, né? Que é um curto prazo para uma emissão dessa, de 11, 12%. Sem imposto líquido, você consegue achar nas plataformas por aí. Eu acompanho a emissão do secundário todos os dias, né? Então, eu acho uma taxa excelente, porque se o projeto queda para frente, o meu juro real ainda está interessante. Mas aí você corre o risco da gente ter uma inversão de cenário, porque aí depois a gente tem eleição aqui no Brasil também, aí aquela bagunça toda aqui. Então, eu acho que deveria ser. Se vocês querem olhar renda fixa, curto prazo, porque no curto prazo que a gente tem consegue ter um pouco mais. O curto prazo para você é quanto tempo? No máximo até 3 anos. No máximo. Para mim, o curto prazo é esse ano ainda. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Fora disso, é muita coisa. Né? Eu acho que a gente se expõe mais à curva de juros, a curva de risco, né? Porque tem todos esses eventos depois que acontecem e a gente não tem previsibilidade. Tanto que se você pegar a projeção de câmbio até 2027, ela está R$5. R$5 é o pior cenário. Ou seja, está todo mundo pessimista para frente. A gente tem que tomar cuidado, né, com essa exposição da curva mais longa. Então, eu não gostaria, eu não usaria, eu não me sinto confortável de usar a renda fixa para um prazo mais longo nesse momento, mesmo sabendo que a projeção mostra desaceleração, porque a gente pode ter no meio do caminho uma surpresa. Tá? Agora, um pós-fixado, um híbrido. A gente tem híbrido ainda de curto prazo, com IPCA mais 7, IPCA mais 8. Por quê? Porque a gente está esperando uma desaceleração da inflação, você acaba ficando com um juro real um pouco menor. Mas eu acho ainda muito satisfatório. Então, o cenário de renda fixa é mais ou menos isso aqui de taxa que eu estou lendo no secundário para sair. Em comparação ao lucro projetado, né, ou seja, a expectativa de bolsa, é muito pouco. E aí, considerando que eu vejo bolsa barato, acho uma baita oportunidade. Se conseguir fazer o link dos dois, você tem uma carteira ótima. Mas eu vejo um valor muito mais agregado em bolsa para esse ano do que para renda fixa. Porque o mercado é feito de ciclos, né? Então, assim, você acredita que com o corte de juros a gente vai entrar num novo ciclo olhando para a bolsa? É que para a gente, Flá, a gente não está entrando num novo ciclo, né? Na verdade, a gente está indo para o encerramento de ciclo. Então, por isso que essa leitura de projeção de lucro de bolsa já vem esse final de ciclo de cortes. Por isso que eu acho muito mais favorável bolsa do que renda fixa nesse momento, porque ainda assim a gente está tendo muita volatilidade que está dando preço de entrada para a gente não ter que entrar com a bolsa cara e aproveitar até o final do ano, ter todos os cortes de juros e ter uma precificação legal desses ativos. Né? Porque o corte de juros vai fazer as pessoas olharem de novo para o que é variável, né? Para tentar fazer um lucro maior. Seria isso. E isso falando só de números mesmo, né? A coisa técnica. Então, cortou um juros menor até o final do ano, o quanto vai estar no preço de tela. Porque se você for pegar para resultado, a gente não está tendo resultado de corte expressivo, né? Até o final do ano, a gente ainda está sofrendo o impacto dos juros de 2 dígitos. A gente só vai ver na economia real o resultado dessas empresas com esses juros abaixo de 2 dígitos só em 2025. Nem vai abordar isso. Então, por isso, hoje está barato, é isso? Por isso, hoje está barato, tá? Olhando para a qualidade do crédito, né? O Banco Central, os primeiros relatórios ali sobre crédito, a gente teve um qualitativo melhor do crédito no Brasil. Isso é ótimo. Então, a gente, só te cortando, só para eu entender, porque eu não sou muito de ações, enfim. Ano que vem, então, ficaria mais interessante. Então, agora é a hora para você olhar para ações, que ações estão baratas, e ano que vem você pode
surfar em uma onda de alta. Seria Exatamente, isso? Flá, exatamente. O cenário hoje, né, para a bolsa Uhum. é esse, né? Mas é como eu falei, Beleza. o que que a gente tem que tomar um pouco de cuidado? A gente tem o cenário 2024 dividido em dois, né? A Sim. gente vai ter um cenário até maio e depois de maio a gente tem outro, devido a essas questões. A gente também, as questões de eleições, a gente vai ter um debate mais afinco sobre esses assuntos mais sensíveis aqui no Brasil, fiscal. Então, a gente tem que dividir o ano em dois. Hoje, como você perguntou, a fotografia do momento que é bom para a gente. Digo para vocês, não acho desinteressante os preços dos títulos que eu estou vendo ainda de renda fixa versus o risco que eu tenho de não saber o que acontece em maio, depois de maio. Mas, quando eu olho para a Bolsa e eu olho a capacidade de geração de lucro da Bolsa versus toda essa questão que a gente trouxe de defasagem do impacto via a produção da bolsa, né, o que pode vir, essa melhora de crédito e tudo mais, para frente, acho bolsa barato. Então, a gente tem a oportunidade de entrada, de fazer, não de entrada, mas de fazer esse equilíbrio na carteira, né? Se você é um investidor que está com um pouco mais de medo, renda fixa não morreu para você ainda. Isso que eu nem citei os fundos de investimentos, porque tudo isso que eu estou falando, os gestores já se anteciparam. Eles já estão fazendo isso por vocês. Vocês pegaram o resultado dos fundos multimercados, as coisas estão muito melhores do que eles estavam nessa mesma época em 2023. Já começaram a voltar, porque já fizeram essa leitura, né? É o que eu trago aqui não é nenhuma novidade, isso já está sendo discutido no cenário institucional há muito tempo. Então, única categoria de fundos que está apanhando um pouco mais agora, Flá, é small caps. Por quê? Aí eu entro com um pouquinho de crítica, né? Querer fazer muito diferente ao invés de fazer o feijão com arroz. Brasil continua sendo o país do agro, vai continuar sendo a fazendinha do mundo. Então, primeiro você faz o feijão com arroz, depois você monta a sua estratégia mais voláteis. Mas isso não quer dizer que nós temos fundos de investimentos small caps ruins no mercado. Muito pelo contrário, tem empresas que têm muita posição em small caps e que estão aí ranqueando. Então, faz sentido olhar também. Mas eu acho que assim, a gente está no mercado financeiro melhor nesse início de 2024, se a gente comparar com o amargor que foi início de 2023 e início de 2022, Flá. Com certeza. E aí, entrando um pouquinho no seu âmbito, que eu vou jogar bola para você, porque eu também não entendo nada, eu compro a recomendação de vocês. Eu acho que moedas, independente, né, seja as moedas digitais ou a posição em câmbio, ela é importantíssima, porque a gente está vivendo uma volatilidade nesse momento para moedas que eu acho interessantíssimo, né? O câmbio via proteção e acho que as moedas digitais via olhando uma expectativa mais otimista para frente é uma baita oportunidade. E aí você me corrija se eu estou errada, se eu estiver errada. Com certeza. A economista aqui é você, né? Mas com certeza, assim, porque o meu lado é mais parte de cripto, parte de tokenização. É diversificação, né, Ariane? Eu acho que é muito o que você apoia, eu apoio, muita gente apoia, é a diversificação de carteira. Então, que nem você falou, renda fixa, é interessante. Uma coisa que eu tenho olhado muito, não sei se você está acompanhando, até porque você olha para muito mercado de capitais, a tokenização tá acontecendo uma tokenização do mercado de capitais. E aí traz muita oportunidade, assim. Então, por exemplo, tem tokens aí de recebíveis, tem token de CCB, enfim, tem diversos tipos de tokens que ele te traz uma rentabilidade interessante, que acaba sendo até uma rentabilidade às vezes mais interessante do que uma renda fixa vai te trazer. Você sabendo o quanto você vai ganhar, o quanto você vai ganhar e quando você vai receber, e esse recebível, ele acaba sendo num curto prazo. Então, tem tokens que a oferta, você investe o valor hoje, e a oferta, você acaba, o retorno, né, esses juros, você acaba recebendo daqui 1 mês, 2 meses. Então, acaba sendo uma boa diversificação aí para a sua carteira de investimento. Então, é uma coisa que eu tenho feito na minha carteira, a parte de tokenização, renda fixa também, ações também, interessante, e a parte de cripto, né? Então, cripto está no momento aí que, enfim, Bitcoin subiu muito, as outras criptos vão acabar acompanhando esse momento. O Bitcoin tem um momento interessante esse ano, que é o halving do Bitcoin, então o Bitcoin se tornando mais escasso. Com isso, a gente teve esse ano a aprovação de ETFs à vista de Bitcoin nos Estados Unidos, então mais gente querendo entrar, mais institucionais entrando no mercado, e aí a gente vê a lei da oferta e da demanda, mais gente querendo, menos Bitcoin no mercado, a tendência é que a gente veja o preço subindo, até porque historicamente, após o halving do Bitcoin, a gente vê aí uns 100, 200 dias depois, a gente sempre viu o preço do Bitcoin explodindo. Então, assim, a expectativa é que realmente a gente veja aí
o preço do Bitcoin, de outras criptomoedas subindo, mas com aquele cuidado, né, gente? Porque existem mais de 2 milhões de criptomoedas no mercado. Então, você tem que estudar projeto, ver se faz sentido. Eu acho que é esse caminho. Acho que a tokenização, Flá, assim, o mercado do futuro, tá? E ela é tão eficiente não só para o tomador, mas ela está sendo muito eficiente para o emissor também. O mercado de capitais, como eu olho as duas, né, os dois mercados, o mercado primário e o mercado secundário, né, o mercado de emissão que as empresas têm procurado, a forma com que a gente está estruturando hoje, CRI, CRA, né, LCI, LCA, e fazendo essa tokenização de recebíveis, está tornando um mercado muito mais atrativo, né? Essa possibilidade que a tokenização dá para a gente de otimizar a distribuição dos valores está tornando o mercado mais eficiente e torna mais atrativo para o tomador também, então a gente consegue vender mais rápido essa emissão do que o tempo que a gente levaria, que a gente leva, né, para vender uma emissão nos moldes tradicionais. Então, é o mercado do momento, é o mercado que a gente está olhando muito agora, essa coisa de trazer, né, essa opção para a carteira, que hoje ele entra como alternativo para o cliente, e isso também é bom, porque tem hora que você não tem mais como colocar renda fixa na carteira, você tem que buscar outros meios de colocar, aí você também não tem mais tamanho de pele para ficar colocando em fundo, né, de renda fixa que está fazendo isso, e aí agora a gente tem uma opção alternativa para fazer essa alocação e continuar diversificando a carteira e antecipar para ele talvez um recurso que ele não teria em outras opções. Então, sensacional. Tô adorando esse E eu acho mercado. legal isso até, porque as pessoas que eu falo, assim, que não tem cripto e tudo mais, cripto ainda tem um medo, um preconceito, querendo ou não, em relação ao mercado. Mas quando você explica a tokenização para as pessoas de fora do mercado, cara, a tokenização faz muito sentido. Então, eu acho que é um mercado aí que tá crescendo muito no Latte, eu tenho certeza, e os próximos anos prometem, e realmente uma opção boa aí de diversificação de investimento. E como você falou, é bom tanto para o emissor quanto para o investidor, né? Porque toda a operação fica mais barata com o uso de blockchain, de smart contracts. Então, eu acho que uma opção para sua carteira, para você diversificar a sua carteira. Sensacional. Então, vale a pena olhar. E você? Me conta de você. Como você está posicionada nesse momento? Eu sou eu falo, a minha carteira é uma carteira mais feijão com arroz que tem, Flá. Eu dependo de vocês, profissionais de alternativos, para me orientar. Na verdade, assim, eu defendo muito essa questão da utilização do profissional, porque o mercado brasileiro abriu demais. A gente tem hoje, gente, diversas modalidades de consultoria, assessoria, enfim. E eu sou, assim, viciada e tá sempre conversando com gente nova que está chegando, conceito diferente de orientação de investimentos, né? A parte de, principalmente digitais, Flá, eu vou ser bem sincera, eu não entendo nada, tá tudo na mão de quem auxilia, e eu só, eu obviamente, como técnica, né, economista, eu tô sempre linkando, ajudando ali na construção. Mas, de fato, isso é uma deficiência, eu não consigo fazer sozinho, eu preciso de um profissional que só faz isso para me ajudar a colocar a cripto na minha carteira. Não entendo desse mercado, todos os detalhes que eu precisaria para diminuir o risco, né? Mas para tudo, assim, eu tenho um profissional de fundos, eu tenho um profissional de renda fixa que me auxilia, aí eu tenho os assessores, eu tenho o meu próprio consultor também, porque todos os profissionais eles trabalham em conjunto. O consultor precisa do assessor, porque o assessor tem informação de dentro da plataforma, é ele que é responsável por te passar. O consultor é o cara que me ajuda a criar a estratégia, né? Então, olhando para o meu planejamento pessoal, esse recurso que está aqui, que a gente precisa alocar, vai para onde agora? Porque ele tem que estar linkado com o meu planejamento pessoal, né? E aí você tem dentro da carteira depois as parcelinhas, a parcelinha, as caixinhas primeiramente, né? Isso aqui é reserva, isso aqui é longo prazo, isso aqui é médio prazo, isso aqui é de curto prazo, porque vai rolar um investimento XYZ. E aí dentro dessas caixinhas aí você começa, dentro do longo prazo, o que é baixo risco, né, risco moderado e a parcela de risco, né, de fato que a gente pode usar esses alternativos, pode colocar qual que é o tamanho disso que representa do valor total da carteira. Olha quanta coisa a gente teria que pensar e tendo um profissional da sua confiança, já é meio caminho andado, ele já chega para você com tudo isso calculado e te ajuda a pensar, né, junto com ele. Então, a minha carteira hoje, basicamente, né, eu falo feijão com arroz, né? A parte de ações, eu tenho a maior posição no que eu chamo de caminho do investidor, que é commodities, utilities e bancos, porque eu não tenho muito recurso, infelizmente, ainda, para montar uma exposição maior, né? Eu chego lá um dia, mas eu tenho algumas coisinhas que eu estou aproveitando, assim, um pouquinho de FI agora, não muito, porque eu acho que o mercado de FI não vai ter o boom que teve de 2019 para 2020, esquece, não é o mesmo cenário, não vai ser assim, mas
tem a teoria de taxa de juros versus os preços do mercado imobiliário, que você vai ter essa precificação de valorização devido ao cenário macro. Então, tem um pouquinho de FI lá, eu tenho um pouquinho, bem pouco, de cripto, mas tem, né, que é a diversificação do longo prazo, lá está lá dentro de risco. Uma posição já bem antiga, Fly, que a gente mantém, a gente não desfez, já ganhei muito, já perdi muito. Tá lá variando, né? E eu tenho uma grande parcela, que eu fiz uma posição muito grande em pré-fixado, com taxa de 15, 16, lá atrás, quando começou a emitir esses títulos. Então, hoje o pesado é pré, e por isso que eu falo, eu não posso chegar aqui e falar assim, olha, a minha carteira é isso, porque a minha carteira não reflete mais. Primeiro que você não vai conseguir essa taxa no mercado, não é emitida mais. E cada um tem uma estratégia, né? Exato. E a gente fez uma estratégia para acabar. Então, faz o quê? A gente começou a comprar em 2021 para 2022, e essa estratégia ela acaba início de 25. Ela tem data para acabar, né? Mas é hoje a maior parcela, porque foi uma estratégia que a gente desenhou lá atrás, visando tudo isso que ia acontecer para frente. E aí, para 2024, para proteção do ano, a gente vai fazer câmbio, sem dúvida. Só que tá difícil de entrar, né? Porque a gente não tem muito espaço. Tá aí nessa trava de 4,85, mas a expectativa é aumentar um pouquinho mais de moedas, porque eu sinto essa necessidade da minha carteira ter um pouquinho mais de moedas, Flávia. Sim, no caso, eu sempre falo, assim, é importante você estar dolarizado, né? É a principal moeda aí do mundo, então acho que estar dolarizado é importante. E mercado no exterior, você olha também para o mercado no exterior ou não? Eu olho, mas eu não tenho posição, né? Tá aí também Uhum. outra deficiência que acho que eu preciso melhorar. Mas não dá pra gente dar conta de tudo também, né? Não, né? E a gente que está aí correndo atrás de crescer patrimônio não tem tudo, não dá para colocar tudo, mas é o que eu falo, não existe se isso, é quando. A gente tem que trocar o se por quando. A gente pode tudo. A economia, a essência da economia, das ciências econômicas é realocação de recursos, porque a gente entende que o recurso é limitado, mas que os objetivos, eles são ilimitados, né? E tudo é recursos versus tempo. Então, hoje eu entendo a deficiência, eu preciso dolarizar um pouco mais, eu preciso não só dolarizar, mas ter um pouco mais de câmbio na carteira, né? Talvez um fundo cambial mais diversificado, para a gente olhar mais para DXY. Se eu montar uma posição dessa, eu tenho hedge para trabalhar a exposição fora, olha que legal. Então, assim, o recurso vai chegando conforme a minha capacidade de geração de recursos, e eu vou alocando dentro da estratégia desenhada. Então, hoje, eu não consigo acessar o mercado internacional diante da minha estratégia e o pouco recurso que eu tenho para alocar. Conforme eu for cessando os degrauzinhos que eu preciso dentro do meu planejamento e for sobrando espaço para subir de nível, que acho que esse subir de nível, para mim, vai ser o mercado exterior, aí sim, vai ser o momento de sentar, pegar o recurso e falar, agora a gente vai olhar para lá. É hora de entrar para lá, porque até lá também muita coisa pode mudar, né? Por isso que o planejamento ele tem que ser flexível. Mas é importante a gente entender a deficiência e falar, olha, eu preciso disso, mas não dá. Então, se isso ou aquilo, não. Quando eu vou resolver essa deficiência? Hoje não dá, mas eu vou fazer um período de 1 ano, 2 anos aí para colocar na carteira. É quando? Isso que você falou de ser flexível, eu acho que a gente, quando investe, a gente tem que entender bem o nosso perfil de investidor, tem que optar pela diversificação de carteira, tem que saber exatamente quanto a gente tem, quanto a gente vai investir, botar o pezinho no chão e aos poucos, para construindo o patrimônio, aumentando cada vez mais nosso patrimônio. Eu acho isso extremamente importante. Ari, uma dica para quem está ouvindo esse podcast. Uma dica, paciência. A gente vai ter que ter muita paciência e é a deficiência dos dias, né, do mundo atual, né? A gente está todo mundo ansioso, todo mundo desesperado, com medo que o mundo vai acabar. Não vai acabar. A gente já foi. Se você olhar, se você estudar um pouquinho mais de história, você vê que lá atrás já foi muito pior, né? E não tá bom, mas também não tá de todo ruim. Então, as pessoas ficam assustadas, Flá, quando eu falo que o cenário Brasil ele é um cenário mais arrumado, a gente está na frente, porque, né, as condições, em geral, elas não são tamanho do nosso território, faz a gente ter uma impressão que a gente está muito deslocado, né? Mas cada um, dada a sua proporção, tem seus desafios. Então, um pouco de paciência, porque a gente tem o cenário mais arrumado, a gente vive num país da oportunidade, porque é um país que ainda precisa crescer muito, precisa desenvolver muito, né? Então, paciência, porque tudo é o seu tempo, e saber que, gente, errar faz parte. Se você não errar uma posição, um ativo, é porque você não está investindo direito, entendeu?
E nada melhor do que a posição errada para fazer você aprender. Nada melhor. Mas vamos errar com o que a gente tem espaço, não errar com o que a gente não pode perder, né, Fá? Isso é muito importante. Saber ali, colocar um pouquinho para testar e aquele se perder tá tudo bem. É isso. Não vai te afetar. Nada como o tempo também para corrigir tudo isso. Tempo de mercado é a coisa mais importante. Eu lembro quando eu comecei a olhar para cripto, aí eu conversei com um cara do mercado tradicional, ele falou assim: "Cara, só depois de alguns anos que você vai poder falar que, ai, agora eu sei disso", porque, cara, você tem muito que aprender. É isso. Sobe, desce, mercado cai, a gente é mão de alface, enfim. Eu A acho que gente o melhor aprende muito com termômetro isso. que a gente tem para tudo na vida, não só para investimento, é o medo, né? Mercado financeiro ainda você tem a vantagem de que, assim, existe inúmeras formas de ganhar dinheiro. Inúmeras. Você pode chegar de Ferrari ali lá na frente, mas você pode chegar de Fusquinha, todo mundo vai chegar igual. Né? O caminho, uns vão demorar mais tempo, outros vão chegar um pouco mais rápido, mas existem diversas formas. Então, se você está sentindo medo, se você está sentindo desconfortável, não vá. Tem diversas outras formas de fazer você chegar lá. Isso é o mais legal do mercado de investimentos. Né? A gente tem inúmeras opções. Só que, ao mesmo tempo, quando você tem inúmeras opções em diversos âmbitos diferentes da vida, você fica confuso. E aí é o essencial buscar alguém para ajudar. E estudar, né? Eu acho que assim, estudar E não vai o que me delegar, fez né? crescer é estudar. Exato, é isso. Não adianta, não adianta. Ari, como que as pessoas te encontram, se as pessoas quiserem acompanhar o seu trabalho? Ariane Benedito em todas as redes, todas as redes, LinkedIn e Instagram, que eu também estou igual o Banco Central, um pouco arcaica ainda, mas por falta de tempo, não dá tempo de trabalhar com isso, estou montando equipe, ainda um pouquinho de paciência com a tia, que vai dar tudo certo. Mas Instagram eu costumo colocar todos, né? Vai sair um podcast, uma entrevista, eu coloco lá para o pessoal poder acompanhar. Jogar meu nome no Google, Ariane Benedito, tem 1 milhão de entrevistas, 1 milhão de coisas. LinkedIn, mais institucional, coloco bem pouco, mas tem bastante, tudo que é muito relevante, análise, tá tudo no LinkedIn. O Instagram, eu falo que é o Instagram mais aleatório do Brasil, né? Porque lá tem um pouco de tudo, um pouco de mim, um pouco de trabalho, a gente faz uma coisa mais divertida, mais participativa. E o YouTube tem muita entrevista, os podcasts de vocês. Então, Ariane Benedito no Google vai achar um monte de coisa. Acompanha lá. Já deu entrevista para CNN, já tudo. Faço direto. Jornal, a gente está direto nos jornais da vida aí. Isso é bom, isso é reflexo do bom trabalho que você faz. Isso é muito bom. Obrigada, Flá, obrigada. A coisa do foco, né? Só faço isso, né? A pessoa fala, você pode falar de PIB? Eu falei, claro, acabou de sair, a gente fala. A inflação, sim, acabei de ler, a gente fala, né? E quando a gente não sabe, também fala que não sabe. Cripto é um mercado que eu não entendo muito. A pessoa fala, e criptomoeda? Eu falei, peraí que eu vou te passar o contato de um especialista, porque eu não sou, eu entendo, mas eu não sou especialista. E é isso. A gente complementa, um ajuda o outro e todo mundo cresce junto. É isso que é importante. Ari, quero agradecer muito pela tua participação, por você ter aceito o convite, por você dar essa super aula pra gente. Foi incrível. Me ajudou muito e tenho certeza que o pessoal gostou bastante também do conteúdo. Então já sabem, gente, acompanhem a Ariane. Ariane, muito, muito obrigada. E, pessoal, acompanhem descomplique.com.br. Lá tem muito conteúdo sobre mercado de capitais, tokenização, cripto, tudo que vocês quiserem saber aí. Tem vídeos, textos, tem muita coisa legal. Então, acompanhe descomplique.com.br e a gente também está em todas as redes sociais. Ariane, novamente, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a todos aí pela atenção de vocês. É um prazer, se eu falo bem pouquinho, né? É um prazer estar sempre aqui. Conta comigo sempre, Flá. Brigadão. Obrigada, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.